11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, sexta-feira pré-carnaval, 9 de fevereiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o clube do seu coração. E começamos o nosso giro falando sobre, quem sabe, uma possibilidade para o futuro, cartão azul. O jornal britânico The Telegraph noticiou na última quinta-feira que o futebol pode ter um novo método de punição para os jogadores: o cartão azul. A FIFA negou a adoção imediata dessa medida e considerou prematuro falar sobre o assunto neste momento. E no brinco de ouro, muita pressão nos bastidores do Guarani. O destaque do Bugre com você. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima sexta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O sinal de alerta já estava ligado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E com a derrota para a Inter de Limeira ontem por 1-0, o sinal disparou. Situação delicada do Bugre na tabela de classificação do Campeonato Paulista. E o futuro do técnico Humberto Louser deve ser decidido ainda nesta sexta-feira. Uma reunião entre o Conselho de Administração e a Comissão Técnica estava programada para começar agora por volta das 11 horas da manhã, para saber se Louser fica ou deixa o comando técnico do Bugre na sequência do campeonato estadual. Na NBA, o ano mal começou e o brasileiro Gui Santos já pode dizer que está vivendo o melhor momento da sua carreira na Liga Americana. O ala conseguiu bater novamente o seu recorde pessoal e anotou 13 pontos e 8 rebotes pelo Golden State Warriors. Nessa quinta-feira, a franquia de São Francisco derrotou o Indiana por 131-109. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Palmeiras venceu mais uma no Paulistão. Na Arena Barueri, o Alviverde não teve uma grande atuação, mas foi o suficiente para superar o Ituano pelo placar de 2-0. Gols de Flaco Lopes e Rony. O São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Diego Costa, enquanto o Corinthians espera contar com o novo técnico Antônio Oliveira para o duelo de domingo contra a Portuguesa. Já o Santos terá que lidar com os desfalques de Joaquim Casares para encarar o Mirassol fora de casa no domingo. E o Brasil garantiu participação em mais uma final do Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar. Bernardo Santos e Ana Júlia Veloso avançaram com a sexta posição nas eliminatórias da rotina livre de nado artístico. O dueto misto brasileiro teve 141,377 como nota total e disputará a decisão amanhã a partir das 3h30. E no lado da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Ponte que joga amanhã contra o São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli. O técnico João Brigatti ainda não definiu se vai manter o esquema com 3 jogadores no sistema defensivo. Mas o comandante da Ponte vai precisar fazer uma mudança. O Gé, artilheiro da Macaca e do Campeonato Paulista, está suspenso pelo 3º cartão amarelo e fica fora do duelo contra o tricolor do Morumbi. O jogo também deve marcar a estreia do novo placar eletrônico do Majestoso. E o Grêmio surpreendeu e anunciou a contratação do centroavante Diego Costa na noite desta quinta-feira. O jogador de 35 anos chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2024. Vencendo, mas não convencendo. O destaque do pré-olímpico, Fábio Chaib, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, o Brasil venceu ontem a Venezuela e ganhou uma sobrevida no pré-olímpico. Resultado apertado por 2-1. Gols de Maurício e Biro. Chegou aos 4 pontos ganhos no quadrangular final. Mais uma vez o atacante Henrique foi decisivo e conseguiu criar as chances que resultaram nos gols brasileiros. Na última rodada contra a rival Argentina, o time depende apenas de si para garantir vaga nas Olimpíadas. O empate pode também garantir a vaga, dependendo do resultado do outro duelo entre Paraguai e Venezuela. O Paraguai é o líder da fase final com 4 pontos, o Brasil tem 3, a Argentina 2 e os donos da casa, a Venezuela, é a lanterna com apenas 1 ponto.
E a opinião do CBN Esportes com Carlos e Eduardo de Freitas. Um abraço, bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, sextou e com gostinho de carnaval. Júlio, estou aqui com o seu Twitter aberto e você escreveu assim: Louser venceu 3 dos últimos 4 estaduais que disputou, teve fôlego na campanha do Guarani, enquanto as principais peças estavam funcionando, Bruninho, Bruno José e Derek. Quando citamos falta de repertório, precisamos enxergar peças, e aí é o ponto. Acho que o relacionamento entre Guarani e Humberto Louser está desgastado, infelizmente eu acho que ele vai deixar o Brinco de Ouro, mas é um caso que a gente precisa discutir. É muito fácil. Burro, isso, aquilo, tal. Mas o Guarani dá material para o Humberto trabalhar. O caso Regis foi bem administrado. Então são algumas questões que a gente precisa debater para explicar realmente o atual momento do Guarani Futebol Clube. Você, ouvinte, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Estaremos registrando aqui durante o nosso CBN Esportes 9869070. Torcedor Bugrino, você é a favor da troca do comando técnico, a saída de Humberto Louser? E você, torcedor Ponte Pretano, quem é que vai substituir o Gé? Renato? Gabriel Novaes? Outra opção? Quem é que vai ficar com a camisa 9 da Ponte contra o Tricolor amanhã? Jogo no Majestoso, jogaço de bola, hein? Aliás, já eu vou revelar aqui um spoiler. Lembra de Washington ou Coração Valente? O Washington Cerqueira, o Washington Estecanela Cerqueira. Top 3 centroavantes da história da Ponte? Da Ponte, top 3. Sem Top dúvida. 3? Foi Top pra 3, seleção, foi. Eu também tô nessa, porque Washington, o 2001 do Washington Não, é mas bizarro. na Ponte, o Washington mais que o Mais Luiz que Fabiano. Fabiano. Embora o Luiz Fabiano seja da casa, né? Quem que é o top 1? Ah, olha aí, não sei Tá na não, briga, hein? Não. Tem Chicão foi bem também. Nossa, acho que o Washington tá na briga, cara. Tá na briga. Sem dúvida. E eu vou revelar. Washington, Rui Rei, né? Tivemos aí outros em tempos antigos, mas o Washington, nos tempos modernos... Então vamos Top ajudar one. o Carlão. Nos últimos 30 anos. Não, 30 não. Calma aí, cara. Eu não terminei aqui a minha explanação. Boa. Eu pensei que Mas você tivesse terminado. é nesse caminho aí, viu? O Washington Disse. escolheu uma torcida pra amanhã. Porque ele foi bem tanto na Ponte, Ai, meu Deus. foi muito bem. E a temporada dele no São Paulo é muito boa, inclusive brigando por artilharia até as últimas rodadas do Brasileirão 2009. São Paulo quase foi campeão. Então o Fez Washington gol na Ponte com a camisa do São Paulo. fez isso, e muitos inclusive. Lei 2. Ele vai revelar a torcida dele, grande Washington Coração Valente, eu vou soltar daqui a pouco. E daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o fim de semana bombástico do futebol paulista. Agora são 11h16. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Trânsito. 11h18. Mário Quintini está chegando aqui no CBN Esportes para falar do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Mário.
Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago atualizações de um acidente que aconteceu na Prestes Maia, em Campinas. Foi uma colisão entre dois veículos, inclusive o carro acabou capotando no trecho, então atenção, ainda tem atendimento dessa ocorrência na altura do Jardim do Trevo. A gente ainda não tem informações sobre as pessoas que se feriram nesse acidente. O SAMU estava prestando apoio a essa ocorrência, atenção ali no trecho. Mais cedo a situação estava até um pouquinho mais complicada, o nosso ouvinte até consegue passar por ali, mas siga com a atenção em direção do centro quem utiliza a Prestes Maia. No sentido contrário, em direção da rodovia Santos Dumont, por enquanto não tem dificuldades, e quem vai para a rodoviária de Campinas, a rua Doutor Pereira Lima, também é um bom caminho. Júlio. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN 11h18. Na AutoZone você encontra as melhores ofertas. Amortecedores Nakata, a partir de R$ 119,95. Aproveite! Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem vôlei Renata em quadra, 6h30 da noite. O time de Campinas vai até Suzano enfrentar a equipe do Suzano. O duelo é válido pela Superliga. Campinas vem de uma sequência positiva, venceu os últimos 3 jogos e agora busca aí vencer mais uma partida contra um adversário difícil. Se conseguir a vitória, Campinas se consolida no G8 da competição. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Voltamos, hein? Voltamos, 11h20. Pra quem será que o Washington vai torcer? Sábado. Eu acho que eu sei, cara. Você já soltou ou ainda não? Sabia? Não. Só que o spoiler é exclusivo da CBN. Você sabia que o Washington é o maior artilheiro de uma só edição do Brasileirão? Sabia. Isso foi em 2004? 2001. 2004. 34 gols. 34 gols. Ó, vou pegar aqui. É que tinham 24 vamos comparar. times, né? Vamos comparar. Rodadas. Vamos comparar, por exemplo. Vamos puxar aqui Gabigol, Cano, Caleri e fala mais um aí pra eu puxar aqui. Hulk. Não, Paulinho, do Atlético Mineiro. Não, Paulinho fez só do ano passado. Vamos ver. A temporada mais goleadora do Gabigol, 34 gols em 2021. Mas quantos jogos? 45. Precisamos analisar isso também. O brasileiro era 46 rodadas, né? Nessa época. Ó, o Gabigol fez 34 gols no ano. O Washington fez no campeonato. Nossa. Vamos pro Cano? O Washington fazia muito gol. Faço o L imediatamente aqui, ó. O Cano fazia gol. Germán Cano. Me ajudou. O computador tava rebelde. O Cano fez 44 gols em 2022 em 70 jogos. É muito mais jogos do que o Washington. Foi em 2004 a temporada. Então a gente precisa pegar aqui, ó. O Washington fez 49 jogos e 44 gols. Meu Deus do céu. Porque a gente precisa colocar o número de jogos. Porque, por exemplo, o Cano fez 70 jogos, 44. Se você for fazer a proporção... Ó, mas o Brasileirão, o Cano fez 26 em 37. É uma exceção. Não, 26 em 38. Então é uma exceção dos últimos anos aqui, o Cano. Brocou em todos os jogos, praticamente. Quase não, mas então vamos lá. No Brasileirão, o Washington em 2004 fez 38 jogos, ele marcou 34 gols. Não, eram 46 rodadas. Não, mas ele jogou 38. Ele jogou 38. E em 2004, se eu não estiver enganado, ele consegue atingir algum recorde nessa temporada, justamente contra a Ponte, quando ele faz, acho que ele faz 2 gols pelo Atlético Paranaense. O Atlético vence a Ponte aqui em Campinas e o Washington foi um personagem importantíssimo do Furacão naquela tarde. O Washington vai torcer pra Ponte. Olha só, você tem que torcer, eu sabia. Né? A identificação, o Washington, ele ganha notoriedade no futebol brasileiro e veste a camisa da seleção brasileira através da Ponte Preta. A primeira passagem do Washington pela Ponte foi uma passagem com gols
porém infeliz, porque a Ponte ela fica com... Ela não sobe, né? Em 1998, ela não sobe para a primeira divisão do Campeonato Paulista, e o Washington perde muitos gols, né, num jogo decisivo contra o América lá em Rio Preto, e aí ele vai embora. Só que em 2000 ele retorna num outro status, né, com numa outra versão do Washington, e aí ele se consagra, chega como estrela, marca gols, vai para a seleção brasileira, desperta a atenção do exterior, desperta a atenção de grandes clubes, e aí ele explode pro futebol brasileiro. Essa matéria com Washington, Lupe, estará no ge.globo/Campinas e também no Globo Esporte Campinas, a tela da IPTV. E foi uma entrevista muito legal feita pelo nosso colega Diego Alves, porque Washington falou sobre várias coisas. Esse ano mágico de 2001 que ele chega na seleção. Washington e Mineiro chegaram na seleção via Ponte. E ele estava brigando por uma vaga na seleção de 2002, que só tinha Ronaldo, Romário, Luizão. Ele disputa o último jogo da seleção antes da Copa, o amistoso, em que é um jogo em que consagra o Kaká. Isso. E ele quase vai. Aí o Felipão escolhe o Luizão. Mas é quase que o Felipão escolhe o Washington. E hoje a gente não... Assim, teve o Ivan recentemente, né? Mas olha só provável, né? Como em pouco tempo, né? Estamos falando desse século já. A Ponte estava servindo jogadores da seleção. Os times de Campinas serviam jogadores da seleção em todas as categorias, e isso é muito triste. E também ele vai falar sobre o Gé, que ele se vê muito no Gé. O começo de carreira do Washington, ele fala assim, poxa, me vejo muito nesse garoto, que é oportunista, ele falou. A primeira versão do Washington em 98 lembra o Gé, porque com todo o respeito a bola batia na canela, mas ele fazia gol. E o Gé, a bola bate na canela e ele está fazendo gol. Quem sabe daqui pra frente, a partir até deste Campeonato Paulista, Série A1, ele é artilheiro junto com o Rafael Veiga, a bola não só bata na canela, mas mate no peito, joga de lado e seja um centroavante nível Washington. Gol ele sabe fazer. Cara, e é impressionante os números do Washington. Porque você pega, por exemplo, esse ano da Ponte Preta de 2001. Ele joga 49 jogos e ele faz 45 gols. Aí eu vou pegar um outro número, o Atlético Paranaense de 2004. Ele joga 49 jogos e faz 44 gols. Vamos voltar um pouco. Em 98, ele estava no Caxias. Sim, quando ele vem pra Ponte. Ele faz poucos jogos pela Ponte em 97, né? Só que ele faz 6 jogos e 7 gols. Ele estreia marcando gols contra o Paulista de Jundiaí. E aí ele volta pro Caxias. 12 jogos, 16 gols. Cara, é uma máquina de gols. Fez muito gol. E ele foi aprimorando, porque quando ele chega, ele atinge assim a maturidade na carreira, no Fluminense, e aí ele tá bom de bola. Ele não é só caneludo e matador. Um jogo contra o Boca Juniors na semifinal. Nossa. Só pra fechar, 2006 no Japão, o Raya Reds, que jogou o Mundial aí esse tempo atrás, né? Como? O Raya Reds. Bem demais, Lupe. Você tá voando, velho. Raya. Mano, você foi bem, não corrige não, que você acertou daquela vez lá. 26 jogos e 26 gols. Gol. Todo jogo é gol. Cara, ele nunca passou desapercebido nos clubes em que ele defendeu. Assim, ele não foi mal. Mesmo no São Paulo, ele não foi protagonista. Mesmo assim, o Júlio traz números excelentes com a camisa do São Paulo. E como o Júlio disse, hoje em dia a gente não acha ninguém parecido, nem chegar perto, né? De centroavante. Assim, o Cano é o cara que eu acho que... O Cano é o diferente. De gols, no futebol brasileiro, assim. Gols, números expressivos. Sabe uma coisa que eu reparo no Cano? É tudo de primeira, cara. Ele chega a bater. O Luciano perdeu 2 gols recentes aí pelo São Paulo, que eu fiquei comparando ele com o Cano. Um contra o Corinthians, que a bola chega pra ele só chapar de direita, ele tem que puxar pra esquerda. Contra o Palmeiras, chega na direita, ele quer puxar pra esquerda. O Cano, a bola chega e ele já manda pro gol do jeito que dá. E acredita em todas. E outra, né? Isso mostra como jogar. Luciano, hein? É atacante do São Paulo. Talvez hoje entre as 4 ou 5 melhores equipes do futebol brasileiro. E errando o fundamento, né? Não tem perna esquerda ou não tem perna direita, não sabe cabecear. E é um jogador considerado, e com razão, de um nível legal. Né, e tem todos esses problemas técnicos. Vamos com informações do futebol paulista? Bora! Fim de semana agitado e também repercussão da vitória do Palmeiras com Vinícius Moura. Sem poder contar com o Allianz Parque devido às péssimas condições do gramado sintético, o Palmeiras levou para a Arena Barueri o jogo contra o Ituano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Dá para dizer que, apesar de distante dos seus domínios, o Palmeiras se sentiu em casa e que, mesmo sem ser brilhante, fez o bastante para abrir o placar com Flaco Lopes de cabeça depois de cruzamento de Zé Rafael. No segundo tempo, o ritmo foi mais lento
o que mantinha o Ituano no jogo. O Alviverde, no entanto, se defendia bem e aos 41 da etapa complementar, enfim, resolveu a partida em um lançamento de Marcos Rocha e gol de Rony. Palmeiras 2, Ituano 0. Após o jogo, o técnico palmeirense Abel Ferreira falou sobre a escolha por um time com mais meio-campistas e menos atacantes. Um setor onde temos muita concorrência boa, os que jogaram, o Aníbal que chegou bem, o Fabinho também entrou bem, o menino, o Zé Rafael numa posição um bocadinho diferente, que quase que mudaram um bocadinho o chip daquilo que ele estava habituado, o Rios também boa dinâmica, mas sim, o meio campo é um setor onde nós estamos muito bem servidos e temos muitas opções. Os outros grandes do estado se preparam para entrar em campo no fim de semana de carnaval. O primeiro a jogar será o São Paulo. No sábado, o tricolor enfrentará a Ponte Preta às 6 horas em Campinas. A expectativa é de que os titulares retornem ao 11 inicial depois de terem sido poupados contra o Água Santa. O volante Alisson, suspenso, será desfalque. Nesta quinta-feira, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Diego Costa, de 24 anos. O vínculo do jogador ia até o final deste ano e agora vai até 2028. No domingo, o Corinthians joga contra a Portuguesa na Neoquímica Arena e espera ter o novo técnico Antônio Oliveira à beira do campo para este confronto. O treinador deve dar o primeiro treino para o time nesta sexta-feira. O atacante Romero, suspenso, será desfalque. Já o Santos enfrentará o Mirassol no domingo às 6 da tarde, no interior do estado. O zagueiro Joaquim, suspenso pelo terceiro amarelo, não poderá jogar, assim como o Meia Casares, que se lesionou durante o clássico contra o Corinthians. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini. Tem mais uma informação no Corinthians, sabe, Chaibi? Uma notícia surpreendente. O Corinthians demitiu nesta manhã o auxiliar técnico Thiago Kozlowski, que dirigiu a equipe contra o Santos na última quarta-feira. Entrou no lugar de Mano Menezes, foi trazido por Corinthians pelo Mano Menezes, e agora o Corinthians demite Thiago Kozlowski após um mês de sua contratação. No caso do Corinthians ainda, o Cuiabá respondeu ao Corinthians sobre a contratação do técnico Antônio Oliveira. O Cuiabá cobra o pagamento da multa para liberá-lo. O diretor técnico da equipe do Cuiabá falou ontem, após a partida do time do Mato Grosso, falou que cobra o Corinthians o pagamento da multa para poder liberá-lo. Então, Antônio Oliveira não está totalmente ligado ao Corinthians, porque falta esse pagamento dessa multa junto à equipe do Cuiabá. Assim, respeito a notícia, mas o Antônio Oliveira já tá em São Paulo, chegou ontem com os representantes. Eu acho que isso é mais uma questão aí do Cuiabá dar uma pressionada para pagar logo do que vetar a contratação. Porque se fosse vetar, ele nem viria para São Paulo, né? Ele ficaria lá em Cuiabá esperando. São os causos do Corinthians. Meu Deus. O time do povo. Tem que estar no bid hoje, né? Pra poder. Acho que é. Eu acho que contra a Portuguesa ele não estreia. Também não acredito porque nisso. 11h30. Tem até 19, né? Com o Pix, né? O Pix ele facilitou muito a vida do brasileiro. 11h30, né? próximo do repórter CBN. É pra já, inclusive, né? Vambora. 11h31. Faz Pix. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o cubano Alejandro Triana Preves pelo assassinato do galerista americano Brent Siquema. O homem apontou Daniel Garcia Carreira, ex-marido da vítima, como o autor intelectual e principal interessado no crime. Em depoimento, o cubano afirmou que receberia $200 mil pela execução do galerista. O ex-marido do americano também foi indiciado. O Brasil deve registrar mais de 4 milhões de casos de dengue em 2024.
A projeção é do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, 521 municípios vão receber a vacina contra a doença, a Qdenga, até o fim de março. A distribuição teve início ontem pelo estado de Goiás, que vai repassar o fármaco às prefeituras. O país esperava mais doses do imunizante e, por causa disso, apenas crianças de 10 e 11 anos serão vacinadas num primeiro momento. A ideia era começar a imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O público-alvo da campanha deve aumentar gradativamente. Até o momento, o Brasil tem mais de 395 mil casos da doença e 53 mortes neste ano. O volume de serviços prestados no Brasil teve ligeira alta de 0,3% em dezembro, na comparação com novembro. Foi o segundo resultado mensal positivo seguido. No período, o setor acumulou elevação de 1,2%. Em 2023, o volume de serviços apresentou expansão de 2,3% em relação a 2022. O setor registra crescimento há 3 anos consecutivos, movimento que não ocorria desde o período de 2012 a 2014. O balanço é do IBGE. Mais de 300 viagens de trem foram canceladas na Espanha por causa de uma greve de funcionários da companhia que administra a rede ferroviária. Nenhuma das operações tinha destino internacional. Os trabalhadores pedem aumento de salário para novos contratados e jornada semanal de 35 horas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Como dói minha coxa, Antônio Lupe, ó, o Tomás Pavani. Ai, pensei que fosse o outro Tomás. Bom dia, senhores. O Coração Valente tem média superior ao Dinamite no Campeonato Brasileiro, que é o maior artilheiro do Brasileirão. 0,58 para o Dinamite, 0,63 para o Washington. De média de gols por jogo. Saudações, obrigado, Tomás, pela mensagem. O Adriano do Taquaral, como pode o Guarani alguns jogadores fazerem 3 bons jogos e 3 outros ruins? No jogo de ontem, o técnico da Inter deu um baile no Guarani. O técnico da Inter, Adriano, é o Júnior Rocha. Ele que é o comandante do Leão Limeirense. Bom dia, meu primeiro jogo no Majestoso foi Ponte 2-1 contra o União São João. 2 gols do Mega Massa. Hoje seria o 9 da seleção, saudades. Renato Alves. Mega Massa é o apelido que o Washington veio do Batistão, né? Isso. Bom dia, amigos da CBN. Não sei se somente a troca do Louser vai resolver, principalmente. O problema do time é que ele é muito ruim no meio campo. JP Moraes. O JP sempre com boas observações. Emerson Dias, que manda mensagem todos os dias, Igual. manda aqui, fica loser.
Bom dia, Carlão. Opa! Não precisa mudar nada no Guarani. O Cristiano Salvione é ponte, né? Ele quis tirar um sarrinho. Tá dando aqui uma tirada de sarro. Faz parte. Faz parte. Dê uma olhada no significado da palavra Não, calma aí. Loser e loser são coisas diferentes, William. O loser é com Z, tem um U antes. Loser, em inglês, significa derrota. Mas se você parar pra pegar o histórico recente do loser, ele é campeão de 2018 pra cá. Ele ganha a Série A2 do Paulista, ganha 3 estaduais nos últimos 4 anos e tem a Série B de 2020 e 2020. Eu acho que nos anos 2010 pra cá, depois de Oswaldo Alvarez, é Humberto Loser no Guarani. Ele ganha o Campeonato Catarinense, que é forte. Bom treinador. Ele ganha o Campeonato Goiano. Tá, que tem 3 concorrentes ao título sempre, Mas que é o ganhou. Goiás, Vila e Atlético. O Alagoano. E ele ganha o Alagoano, que é disputado entre 2 grandes equipes. Ele é mais concentrado em 2 equipes. Exato. Bom dia, amigos. Eduardo Tolentino aqui curtindo o programa, voltando da aula, só tem craque aí. Eduardo Tolentino é o cara do vozeirão das entrevistas. Ele trabalha no futebol interior. Grande Eduardo. Baita perguntador, Deixa eu inclusive. ver, Elogiei ele esses dias aí. Eu gosto de bons perguntadores. Sabe pra quem que ele torce? Sei. Timbu, Náutico. Você não tá ouvindo o programa, não? Pô, acabei de falar. Pode falar lá, cara. Não, eu não ouvi. Valeu, Edu. Parabéns aí pelo trabalho. Continue assim, com boas boa, perguntas gosto nas entrevistas. Não fica copiando o loop, não. Não, minhas perguntas são ruins. CBN, bom dia. O Brigatti mostrou experiência, pois estreou entre aspas, moleque na lateral. Precisou dar mais segurança na zaga e foi a mídia comentarista que não enxergou dessa forma. Léo do Centro. Ô, Léo, na minha opinião, o João Gabriel foi o melhor jogador da Ponte em campo na vitória em cima do Botafogo, tá? Polêmica essa. Eu gostei. O que ele falou? Que a imprensa não enxergou. Deixa eu ler de novo. Porque todo mundo elogiou. O Brigatti mostrou experiência, pois estreou um moleque na lateral. Precisou dar mais segurança na zaga e foi a mídia comentarista que não enxergou dessa forma. Acho que ele tá falando sobre a mudança a mudança da formação, que foi uma formação para proteger, teoricamente, ali o João Gabriel. Mas funcionou, né? Mas eu perguntei ele achou uma boa formação no final das contas. Né? Eu perguntei, falei, João, você entrou a primeira, como profissional no time titular, você entrou no esquema com 3 zagueiros, o que não tinha acontecido. Ele falou assim, o Brigatti falou comigo que ia utilizar esse esquema. E eu falei que eu já estava acostumado e sabia como funcionava, porque ele jogou assim no Sub-20. Então, é claro que 3 zagueiros protegem, mas os laterais, se não tiverem uma consciência tática, destrói o esquema com 3 zagueiros também. Eu acho que ontem nós falamos aqui, depois repercutimos no Arena com o Cabelo também. Eu acho que ontem o Brigatti escreveu uma página na trajetória dele importantíssima, quarta-feira, né? Importantíssima, porque o Brigatti tem aquela fama, né? De motivador, de o briguento no bom sentido, né? O cara de muita energia e de pouca, nem sei se existe essa palavra, treinabilidade. Vou dar um titês. Vou soltar um titês aqui. Treinabilidade. Agora, contra o Botafogo, numa situação até emergencial, após um tropeço em casa, ele monta a equipe com 3 zagueiros, ele promove a estreia do João Gabriel, ele promove a estreia do Boliviano e promove a estreia do Nilson Júnior e coloca o Iago Dias como surpresa. Ninguém falava do Iago Dias. Cara, e a vitória da Ponte foi, sem sombra de dúvida, aí, né, um dos grandes jogos da Macaca nos últimos tempos, sob a batuta do Brigatti. Eu já falei, ele tem que pegar a partida de quarta-feira e emoldurar e falar, esse é o João Brigatti, treinador de futebol, não só um treinador / torcedor, no melhor dos sentidos, tá? Fora de campo. Bom dia, apenas um jogador não merecia ter sido derrotado ontem, o Vladimir. Ele não foi o craque porque a Casé TV quis fazer média e dar prêmio pro não fez no gol. Matheus, calma aí, cara. Não é assim, Matheus, é porque as transmissões, elas analisam os 2 times, né? Aqui em Campinas a gente concentra mais mesmo nos times de Campinas. E tinha Mas o Quirino levou mesmo. E tinha um programa maravilhoso que passava na TV Bandeirantes que se chamava assim, Gol, o grande momento. Então, ponto. O Léo completa aqui que a imprensa criticou o Brigatti antes do jogo pela ousadia de tentar mudar. Bom, mas aí, ô Léo, é democracia, jeito, né? Cada veículo, cada comentarista tem uma forma de ver o jogo mesmo. É do jogo. Nessa opinião, é que a gente não sabia, eu não participei da jornada do jogo da Ponte. Eu acho que eu criticaria também. Primeiro, porque ele treinou pouco tempo, uma formação com 3 zagueiros,
E aí deu muito certo. O futebol é assim, o futebol não é ciência exata, o futebol não tem lógica, o futebol foi feito para ninguém entender. E o Brigatti pagou, né? Pagou para ver e viu com uma vitória importantíssima sobre o Botafogo. É isso, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto de Ponte Guarani. Antes, sexta-feira, nosso quadro Futebol Alternativo com Antônio Lupi. Com os times da região na Série A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista, o Capivariano, alô Capivari, duelo contra o São Bento, lá no estádio Carlos, como é que chama? Conag, 3 horas da tarde, Capivariano e São Bento. Quem entra em campo também é o Primavera. Amanhã, às 6h30 da noite, Primavera de Indaiatuba vai até Lins, no Gilbertão, enfrentar o Linense. E o 15 de Piracicaba, o Inhoquim, enfrenta a equipe do Juventus lá na Moca. Fora de casa, então, o 15 que precisa aí vencer o mais rápido possível na Série A2. Rio Claro enfrenta a Ferroviária em Araraquara e o Velo recebe em Rio Claro o Comercial amanhã às 4 horas da tarde. Série A3 do Campeonato Paulista, o representante da nossa região é a União São João de Araras, que recebe no Hermínio Ometo o Bragantino 2. O jogo acontece amanhã, sábado, às 3 horas da tarde. O Lemense enfrenta o Desportivo Brasil amanhã às 5 horas da tarde em Leme. E a Itapirense, Itapira nos abraça, enfrenta o Marília em Itapira amanhã às 7 horas da noite. Vamos para a Série A4. Os nossos representantes, o Independente de Limeira, enfrenta o SCA Brasil amanhã às 3 horas da tarde. Tem também o Rio Brancão, o Rio Branco vai até São Carlos enfrentar o Grêmio São Carlense às 7 horas da noite. E também temos a equipe do União Barbarense, que recebe o Barretos amanhã às 3 horas da tarde. Os times da região estão on fire na Série A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista, Júlio. Perfeito, Antônio Lupe. Temos um intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, a dupla campineira em destaque com todo o nosso timaço. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze 11h46, Antônio Lupe, o torcedor bugrino não para de perguntar. Alguma definição envolvendo Humberto Louser? Oficialmente, deixa eu pegar aqui, oficialmente ainda não. Não temos nenhuma atualização por parte da diretoria, né? Se o Humberto continua ou não. A informação de bastidor é que estava programada uma reunião para as 11 horas da manhã para discutir aí a continuidade ou não do trabalho do Humberto Louser. Ontem o Guarani perdeu mais uma no Campeonato Paulista, a terceira derrota seguida. O Guarani chega aí na rodada de número 6 sem vencer em casa, não venceu ainda como mandante. E o sinal de alerta que já estava ligado depois da derrota para o Santos, agora já está ali, já disparou o sinal de alerta, porque o Guarani está na última colocação do Grupo B. É claro que também tem essa questão aí com a pontuação
na classificação geral que resulta nos 2 rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem, mais uma atuação que deixou o torcedor preocupado. Vladimir fez boas defesas. O goleiro da Inter também participou ativamente do jogo. O Guarani teve um pênalti, mas aí eu vou dar a minha versão. Acho que o VAR acertou porque houve a falta do atacante do Guarani em cima do Matheus Mancini, o empurrão, e aí causa aquele desentendimento com o goleiro da Inter de Limeira. O árbitro deu pênalti e o VAR acabou chamando a atenção do árbitro, que voltou atrás da sua decisão. E o Guarani, nos acréscimos, no apagar das luzes, sofreu o gol do Quirino, tão questionado pelo Fábio Scheibe quando vestia a camisa do Ituano. Quirino foi o autor do gol da Inter de Limeira. Depois da partida, Humberto Louser falou sobre o comportamento da equipe e também essa pressão que existe em cima do trabalho desenvolvido pelo treinador. A maior preocupação nossa é com o desempenho que tivemos na noite de hoje, no final do jogo contra o Santos, mas principalmente na noite de hoje. Essa é a nossa preocupação. Entendo e também a insatisfação do torcedor, mas vir aqui falar que a nossa insatisfação também com o resultado e principalmente com o desempenho. Então é momento de falar o mínimo possível e cada um olhar para si, para que a gente possa estar dando respostas melhores. Já tinha uma conversa, um acordo entre o Gustavo e ambos, né, tanto o Douglas como o Vladimir, 2 grandes goleiros. Então ali foi decidido que o Douglas teria algumas partidas para fazer, assim como o Vladimir também. Como eu falei, são 2 grandes goleiros, uma decisão entre eles ali, respeitada por nós, por se tratar de dois grandes goleiros. A gente não pode carregar o ano passado para esse ano, né? Então, é um novo grupo. É claro que o fator casa é determinante em qualquer competição, ainda mais numa competição curta e tão difícil como é o Campeonato Paulista. Então, é de fundamental importância você fazer de fato o dever de casa, e se a gente não tem conseguido, a gente tem tentado, tem passado confiança, segurança, para que os jogadores possam jogar no seu natural. Esse fator emocional ele atrapalha, a carga externa ela atrapalha, por mais que a gente tenta blindar, por mais que a gente tenta orientar, mas é no conflito do jogo que essas dificuldades aparecem. E hoje, nítido, que o fator emocional, principalmente no primeiro tempo, nos prejudicou ao nosso desempenho, ao nosso desenvolvimento dentro do jogo, daquilo que nós tínhamos traçado como planejamento e como estratégia. E ficamos longe daquilo que é a nossa capacidade, e de novo, quando a gente fica longe daquilo que você pode render, você se afasta também do resultado que você deseja. Esse Humberto Louser ontem, já no final da noite, início da sexta-feira, depois da derrota para a Inter de Limeira. Júlio, oficialmente, repito, ainda não tem nada, mas no feeling, eu acho que vai chegar ao fim vai chegar ao fim a segunda passagem do Louser como técnico do Guarani. Carlão de Freitas. Infelizmente eu concordo com o Lupe neste aspecto. Eu acho que hoje no futebol, acho que a maneira mais fácil do dirigente justificar a má montagem de um elenco, justificar um fracasso, é mandar o treinador embora. Reconheço que há uma estafa, né? Uma deterioração, uma relação desgastada do elenco com o treinador. Concordo com o Beto que o 2023 não pode interferir no trabalho de 2024, mas o torcedor é assim, o torcedor é passional e o torcedor não esquece. Falava aqui em off, né, guardadas todas as proporções do mundo, mas o Guarani ele tem uma semelhança com o Botafogo, né? O torcedor do Botafogo não esquece o que aconteceu no Brasileirão passado e trouxe para 2024 o fracasso. E o torcedor do Guarani também. Ano passado a gente cansou de explicar, claro que magoa, claro que chateia, claro que frustra, mas o Guarani não se preparou para conquistar o acesso. O próprio Humberto fala isso, em algumas palavras ele disse ano passado. Esse ano é um elenco diferente, mas algumas situações culminaram com este processo de desgaste e uma eventual demissão. Primeiro, o desgaste, né, que traz da Série B. Segundo lugar, eu acho que o caso Regis atrapalhou um pouco aí o convívio do técnico Humberto Louser com o elenco. E os resultados ruins, né? A partida contra o Ituano poderia ser ali o marco de uma nova rota do Guarani dentro do Paulistão.
E aí o Guarani faz um primeiro tempo aceitável, bom contra o Mirassol, mas do segundo tempo do jogo do Mirassol até a partida contra a Inter de Limeira ontem, o fim do jogo contra a Inter, foi um terror, né? O Guarani caiu de ponta cabeça. Acho que o próprio Humberto se perdeu em alguns momentos com relação à escalação, com relação a escolhas. Ele traz o Regis à titularidade por emergência, porque ele percebe que o meio-campo, o setor de criação, passa por dificuldades, né? O Chay ainda não encaixou, não entrou ontem, não sei se vai encaixar, espero que encaixe, mas até aqui o Chay não disse, não deu uma resposta, né? Não justificou a sua contratação. Então eu acho que é todo um processo. O Humberto tem as suas falhas, a diretoria também, o banco de reservas, as peças de reposição do Guarani, e aí eu vou ao encontro do que o Júlio disse, escreveu no Twitter, são peças complicadas, né? Quando você precisa mudar um jogo, aí olha para o seu reservado, tem jogadores ali, né, que possam mudar uma partida, com todo respeito ao atleta, né? Ontem as trocas do Humberto também, lateral, ele tirou lateral por lateral, né? Improvisou o Marlon ali do lado direito. Heitor, claro, não fez uma boa partida, o Mike muito nervoso desde o início, mas entrou o Helder também, de nada adiantou. Eu acho que infelizmente é um processo de desgaste. Não seria o melhor caminho, não concordo com este caminho, mas no futebol é esta cultura que para, e para o dirigente é muito cômodo. Chega lá, assina a rescisão, vai embora, traz um outro treinador, justifica para a torcida, mas eu acho que o Guarani hoje é um processo que precisa ser analisado, precisa ser estudado, principalmente o pessoal do CA. Reconhecer no passado que o elenco não foi montado para o acesso, a boa campanha aconteceu e realmente a frustração ela ficou, mas a diretoria poderia ter investido mais, poderia ter tido uma outra estratégia com relação às renovações de contrato. Então são alguns erros aí, é um combo de fatores aí, um combo que contribui, infelizmente, para a provável saída do técnico Humberto Lousa. Maravilha, 11h54, a gente está apurando, né, aguardando aí a reunião envolvendo o Humberto Lousa. Antes de ir para a ponte, só rapidinho, Fábio, você é a favor de uma troca? Eu acho que por conta desse calendário do Campeonato Paulista ser difícil, é um movimento arriscado. Eu respeito muito o trabalho do Humberto Lousa, mas acho que já deu pro Humberto no Guarani. Infelizmente, né, vem de 3 derrotas consecutivas no Paulistão. E juntando os números do ano passado, eu sei que não é o mesmo time, não é o mesmo jogadores, mas é o Guarani, né? O Guarani vem daquela derrocada no final do ano passado da Série B, juntando os números do ano passado com esse ano, é apenas uma vitória em 14 jogos. O Guarani venceu em casa pela última vez na 30ª rodada da Série B, no dia 30 de setembro, uma vitória contra o Novo Horizontino. Então eu acho que, infelizmente, o tempo do Humberto Lousa no Brinco de Ouro está se acabando. O Guarani tem que trocar por um fato novo também, né? Trabalho também mental para os jogadores. Ontem o jogo chamou atenção a falta de produtividade do Guarani. O Guarani muito mal, a Inter de Limeira marcou gol aos 51, mas poderia ter feito antes até, se não fosse o Vladimir, que fez uma bela atuação, uma bela estreia ontem. Infelizmente, acho que vai ser esse o destino, a saída de Humberto Lousa, viu, Julio? Boa. E agora o próprio Humberto, né, Júlio? Sim, ele tá desgastado também. Ele tá desgastado por todo o processo, principalmente, né, a queda de produção do Guarani no ano passado, mas todo o desenrolar do caso Regis esse ano, eu acho que foi, não sei se foi uma facada, é um termo muito forte, mas foi uma apunhalada, né, que Humberto, um processo de fritura para o técnico Humberto Lousa. E agora vamos subir a avenida para falar da Ponte Preta, que amanhã tem nada mais, nada menos do que o São Paulo pela frente, jogão de bola em Antônio Lupe no Majestoso. É isso, Júlio, jogo contra o São Paulo, estádio Moisés Lucarelli. É sempre bom ressaltar que jogo com torcida única. O torcedor do São Paulo não terá acesso ao Majestoso, apenas torcedores da Ponte Preta. Grande dúvida, Brigatti vai manter ou não o esquema com 3 zagueiros? Nilson Júnior foi uma das novidades e o jogador falou sobre esse treinamento onde o Brigatti definiu o esquema com 3 jogadores no sistema defensivo. Como ele falou, foi 30 minutos ali que ele mudou o esquema ali, todo mundo encaixou no entendimento dele, né? Chegamos ali no vestiário, conversamos, né? Antes do jogo também ali, antes de decidir o começo da partida, conversamos ali entre a gente, né? Isso aí a gente sabe da nossa capacidade, sabe da nossa qualidade. E graças a Deus a gente pôs em prática ali o que foi conversado e deu tudo certo.
Durante esses anos a gente vai ganhando experiência, né? E essa minha última agora foi uma experiência muito incrível, né? Foi um país totalmente diferente, um país asiático, né? Que fui para lá, foi sofrido, mas a gente vai para lá para conquistar nossos objetivos, né? E essa minha volta ao Brasil foi de suma importância, né? Eu tinha contrato ainda lá e preferi voltar antes pro Brasil para dar sequência na minha carreira. Então é isso, cara. A gente vai adquirindo experiências, vai ali no país, volta, né? Mas a gente sempre tem que voltar para nossa casa, que é o Brasil, né? E esse momento, né, eu recebi o convite da diretoria, do professor também, e vim para um grande clube, que do cenário brasileiro, né, é um dos maiores clubes do Brasil. Então estar aqui representando essa camisa é de grande valia para mim. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, mas eles também sabem que vão enfrentar uma grande equipe, né? Sabem que vão enfrentar a Ponte Preta em casa, e em casa somos fortes, e se Deus quiser a gente vai conquistar essa primeira vitória em casa no Campeonato Paulista. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, trabalhando ali com humildade, firme e fortes ali no nosso objetivo, no nosso propósito. Com certeza as coisas vão dar certo. Bom, esse é o Nilson Júnior, zagueiro da equipe da Ponte Preta. A Macaca encerra hoje, né, a preparação. Jogo amanhã às 6 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas. Gé tá fora, Renato é uma das alternativas. Gabriel Novaes, que entrou no lugar do Gé, também pode começar uma partida como titular. Será que vamos ter a lei do ex? Porque o Novaes foi formado na base do São Paulo. E também devemos ter a inauguração do novo placar eletrônico, que recebe os últimos detalhes antes da estreia, que deve acontecer amanhã também, lá no Moisés Lucarelli, Júlio. É isso. Gabriel Novaes ou Renato? Eu acho que o Novaes jogou bem, né? Entrou bem, participou do gol, né? Inicia a jogada do gol do Ramon ou do Dodô. Mas eu acho que vai o Renato, até pela coerência. E é um jogo bom pro Renato, né? O São Paulo é um time que vai deixar jogar. E o Renato é um cara mais técnico que o Gé. Acredito no Renato. É isso. Dá pra ganhar, Fábio Chabi? Dá pra ganhar, sim. O São Paulo vindo de bons resultados, mas a Ponte Preta em casa é sempre muito forte. E agora com essa sequência boa aí do empate em casa também, e essa vitória grande contra o Botafogo fora de casa, a Ponte Preta vem empolgada aí. Até pra tirar a dúvida do Rogério aqui, importante, em torcida única, sempre bom ressaltar. Só a torcida da Ponte, o Rogério aqui, amanhã é torcida única ou não? Rogério, desde 2018, no caso dos times de Campinas, torcida única. Esqueci de falar, o Felipinho tá fora da Ponte, tá? Desembarcou ontem já em Curitiba, vai assinar com o Atlético Paranaense, valores não foram divulgados e a Ponte também não confirmou de fato a negociação. Mas se o Felipinho já tá em Curitiba, provavelmente já tá tudo definido, mais uma baixa de jovens atletas da Macaca. Ele é o Amaral e Felipinho agora, Carlão, as joias vendidas da Ponte. As joias vendidas, ainda tem o Leonaldi, né, que se retomar tem a possibilidade de sair também. Infelizmente, né, poderiam aí uma valorização maior, mas a situação da Ponte requer esse tipo de situação e que eles tenham boa sorte. Ajudaram demais a Ponte. Vai crescer muito no Atlético. Bom, gente, fechamos aqui o nosso CBN Esportes. Ótimo carnaval pra todos vocês. Vou pra folga, hein? Não! Semana que vem eu tô aí. Só volta o quê? Quinta? Vamos ver. Aquela reunião de pauta ao vivo, volta quando? Quarta, acho que eu tô aí. Quarta? Então, Acho. Foi Valeu, importante. gente. Valeu. Um abraço. CBN Esportes Campinas.